dia, boa tarde, boa noite, como você está? Mais um dia o Senhor nos deu de graça, mais um dia nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. A melhor escolha, com certeza, é a gente entregar a vida nas mãos do Criador, procurar conhecer a sua vontade para a nossa vida e viver de acordo com a sua santa vontade. Se você olhar os 10 mandamentos da palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, você vai ver que todas as constituições de todos os países, nos 6 últimos mandamentos, é baseado aí. Então, em todas as constituições de todo mundo. Isso porque Deus é um ser que nos criou à sua imagem e semelhança. E Ele sabe o que é melhor para nós, a vida melhor para nós. Deus, na sua santa palavra, a Bíblia como um todo, tem conselhos para todos os setores da nossa vida. Se você quer ser um bom pai, a palavra de Deus te ensina a ser. Se você quer ser um bom filho, a palavra de Deus ensina como ser. Se você quiser ser um bom patrão, um bom empregado, um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa, os conselhos bíblicos são maravilhosos. Por isso que Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, para que o homem, humanidade, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Isso é uma grande verdade, queridos. Se você prestar atenção, e muitos confundem, dizem que não, a Bíblia é um livro machista, era patriarcal, a mulher, não é? Mas, queridos, isso existe na Bíblia? Existe. Mas é o comportamento do ser humano, não é Deus que fala para o ser humano, você vai e a mulher é inferior a você, não é? Mas é interessante que a Bíblia é um todo e você precisa ler ela como um todo. Efésios tem uma passagem que diz: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E aí? Não é machismo isso? Se você ficar aí só, é claro que é. Agora, se você for no versículo posterior, ou no anterior diz: sedes vós submissos uns aos outros. Aí não está falando de marido e mulher. Aí está falando de ser humano. Sedes submissos uns aos outros. E a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo tomando a forma humana. E com a forma humana, humilhou ainda mais tomando a forma de servo. E ele morreu, a pior de todas as mortes. Morte de cruz, que hoje seria uma cadeira elétrica, talvez uma injeção letal, né? Pois é. O Criador não ensina nada além do que ele próprio é. Tá? Agora, no versículo posterior lá, de vós mulheres sede submissas aos vossos maridos, o anterior você já vai ver, sede submissos uns aos outros. Mas veja para quem que a Bíblia diz para a mulher ser submissa. O verso posterior diz o seguinte: e vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Então o marido, para que a mulher se submeta a ele precisa amar a mulher sobre todas as coisas. Ele precisa dar a vida para sua mulher. Cristo veio para ser servido, mas para servir. Ele precisa servir a sua mulher. E eu pergunto a você, minha irmã, se você tiver um marido dessa maneira, que te ama a ponto de dar a própria vida, se você tiver um marido que ele é tão fiel a ti, que ele nunca falhará. Se você tem um fiel que é igual a Cristo, que diz, pode uma mãe esquecer tanto do seu filho, do filho que amamenta, a ponto de esquecer-se dele, todavia se essa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Hein, querida irmã, querida mulher, moça, que está ouvindo?
que você acha de um marido assim? O que você acha de um marido que, por te amar e para teu benefício, se submeteria a ser cuspido no rosto, esbofeteado, e depois pegar culpa de todos os teus erros, de todas as coisas erradas que você fez, falar, não, não, eu vou pagar no lugar dela e morrer no teu lugar? Você seria uma grande, desculpe a palavra, uma grande idiota, se você não fosse submisso a uma pessoa assim. Tá? Não, mas os inteligentes, era patriarcal, a mulher era submissa, a mulher era isso, aquilo. Isso foi por causa do ser humano, Deus nunca pediu isso. Eu já falei isso num vídeo, mas você quer saber a submissão à mulher quando começou? Foi depois da entrada do pecado, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Quando eles foram criados, a mulher e o homem era para ser idôneo, um complementar o outro, sabe? Viver em harmonia. Mas depois que o pecado entrou, que os dois desobedeceram a Deus, vieram as consequências do pecado. A morte, a desconfiança. O marido já jogou a culpa na mulher, a mulher já jogou na serpente, todo mundo dando desculpa, ninguém era culpado por nada. E ali nas consequências desse pecado, Deus falou para ela que ia acontecer. Você vai ter filhos com dor. A doença, a dor, a morte entrou. Foi Deus que mandou, foi consequência do pecado que eles fizeram. E falou, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso não é maneira de Deus, isso é consequência de pecado. A terra vai produzir cardos de espinho, ou seja, a terra precisa produzir alimentos, você tem que plantar, cuidar muito bem. Agora, quando você planta espinho no teu jardim, você planta espinho na tua horta, você põe espinho na tua plantação? Claro que não, eles nascem sozinhos, consequência do pecado. E assim o desejo de homem dominar a mulher, ele brotou dentro do homem. E todos os erros que foram cometidos de abusos foram por causa da natureza pecaminosa. Cristo nunca ensinou isso. Jesus, quando veio, ele colocou a mulher no seu devido lugar. E ele, nas 3 parábolas de Lucas 15, a primeira ele compara com um pastor procurando ovelha, a segunda um pai que o filho pediu a herança com vida e foi embora, mas o pai aceitou de volta. E a terceira, uma mulher, melhor, essa é a segunda, uma mulher que tem as dracmas, os dotes de casamento, ela se perde uma e procura, se comprada a Deus também nos procura, tá bom? E por fim Paulo diz, em Cristo Jesus não pode ter homem ou mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Tá certo, queridos? Então, vá à palavra de Deus. Né? É o caminho seguro a seguir, tá? Salmo 105, aliás, 119, capítulo 105, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que acontece se você estuda e vive de acordo com esses princípios. A vida vai ser bem mais amenizada, você vai evitar tantos problemas, tantas dificuldades, tá bom? E por fim você terá a vida eterna. Deus abençoe o teu dia. Tchau, tchau.